Porque esse conceito não é só espírita, já há muito tempo que ele existe. Então, o que é que nos permite sentir? Aí a pessoa diz, é o perispírito. Não. Espírito também tem perispírito e não sente. O que é que nos permite sentir? O que é que nos transforma de espírito em alma? O que é que liga o espírito à matéria? Aí tem o perispírito. Não, perispírito continua, depois você morre. Você não continua tendo perispírito? Ou você perde ele? Continua. Então não é o perispírito que liga você ao corpo, é? Não. O que é que liga você ao corpo? A coisa chamada vitalidade. Se sua vitalidade acabar, olha o nome, sua vitalidade acabar, o que acontece? Você morre. Então, o que mantém você vivo é sua vitalidade. A vitalidade liga, encharca esse perispírito e liga ele ao corpo. Isso permite que as células permaneçam vivas, transmitindo informação. Então, as células transmitem informação molécula a molécula ao perispírito, que, por sua vez, transfere ao espírito. E aí ele sente fisicamente. Quando você morre e perde o corpo físico, você perde a capacidade de quê? Mas só assim que você pode sentir? Não. Tem uma outra situação. Mas eu, numa reunião mediúnica, tinha um espírito dizendo que estava sentindo dor. E sentindo isso, sentindo aquilo. Tem uma condição em que isso acontece. Qual? Bom, agora vocês são autoridade, tá? Antes, não. Não. Quando é que você continua sentindo depois de morto? E o que acontece quando você morre antes do tempo? Continua tendo vitalidade. E essa vitalidade liga você àquele corpo molécula a molécula. Então, enquanto ele começa a se decompor, você continua sentindo. Então, não tem nada a ver com castigo divino, é pura física. Enquanto essa vitalidade existir, as células e as moléculas vão continuar transmitindo. E quando desaparecer, porque ele vai desaparecer, ser absorvido, né? Você continua tendo vitalidade. Então, você continua sentindo fome, sede, etc., e não tem mais corpo. E vai fazer isso quanto tempo? Até acabar. Onde é que a gente aprende isso? Nosso Lar, de André Luiz, lembram? Quanto tempo ele ficou lá? 8 anos. Ele se matou? De certa forma. Como assim, de certa forma? Ele não queria bem se matar, mas acabou se matando. Ele morreu porque... Por quê? Por uma complicação da sífilis, quando ele traiu a mulher dele. Ele traiu a mulher dele, pegou sífilis, além de tudo ele bebia e fumava, complicou e ele morreu. Então, isso chama-se suicídio indireto. Então, você morreu antes da hora. Como você morreu antes da hora, o que é que você tem? Vitalidade. Enquanto você tiver, vai continuar transmitindo. E quando todas as células acabarem, você vai ficar preso ali até ela acabar. Só vai poder ser retirado depois que acabar. Então, não tem nada a ver com bondade ou maldade, tem a ver com o quê? Lei da natureza, como por exemplo, se você tropeçar, você cai. Por quê? Lei da gravidade. Não é castigo divino, não. Lei da gravidade. Você caiu. Então, essa transmissão continua. Todas as vezes? Vamos lá. Então, a vitalidade, você tem um quantum. Então, quando você reencarna, você tem uma capacidade. Então, tem lá 70 anos de possibilidades. Então, durante 70 anos, você vai conseguir manter isso. Quando esgotar, você tem a chamada morte natural. E a morte natural tem uma característica: não dói. É a ausência total de qualquer... Porque o que acontece? Quando esgota, você deixa de sentir. Lembram? Não tem vitalidade, as células transmitem o quê? Nada. Elas estão separadas. Você vai se separando, separando até o último pedacinho. Então, normalmente é o quê? A ausência total de dor. É a libertação. Mas é só a morte natural, por esgotamento da vitalidade. Ela acabou e você simplesmente se desprende. Ou seja, é uma morte sem absoluta... Não tem como ter dor, porque não tem.
Esse é o processo natural da vida. Ah, mas e a morte violenta? Quando não é suicídio? Como assim? Tem diferença? Tem. Você bebeu uma cerveja e resolveu dirigir. E teve um acidente. É um acidente? Não, é um suicídio, né? Porque lembram que você está correndo risco disso. Mas não, você foi comprar uma pizza para sua família e um bêbado bateu em você e você morreu. E você tem 20 anos. Qual a diferença? Você não teve a intenção. Sim, é um acidente. Mas vai doer? Vai. Muito. É o que a gente chama de morte violenta. Por que vai doer? Porque você tem 20 anos e suas células estão o quê? Encharcadas de vitalidade, correto? Então, vai doer muito. Ah, mas por quê? Bom, aí é o quê? Lei de causa e efeito. Algum motivo você tem que passar por essa experiência. Vai ser doloroso, mas até quando? Não, até você separar do corpo. Você vai ficar agarrado no corpo? Por que não? Não, é porque você não tem 70 anos de vitalidade, só tem 20. Então, vai doer a hora da morte, mas acabou. Você não vai ter descomposição, por quê? Porque era um programa. Você estava programado a entrar no avião da TAM e ele cair. Porque se não tivesse programado, aconteceria como um colega de escola meu. Ele era um workaholic e trabalhava com uma agência de seguros. E ele era ficcionado da carreira, jamais perderia uma reunião. Ele estava em São Paulo, ia para o Rio de Janeiro participar de uma reunião, e ele chegava sempre 2, 3 horas antes no aeroporto para não ter nem a remota possibilidade. E ele estava lá esperando, da hora de entrar no avião, e deu. Quando ele ia entrar, meu Deus, esqueci uma coisa no carro. E correu. Chegou lá no carro, que doideira é essa? Não tem nada no carro. Voltou correndo. Aí chegou na sala de embarque, já estava para ir, já entrou na fila, ele sempre ia o primeiro, estava no fim, e ele estava, enquanto ele estava na porta, esqueci uma coisa importante no carro. Saiu correndo. Ele voltou lá. Eu estou com um problema. Eu estou com um problema sério, porque não tem nada no carro. Ele voltou, não dá para embarcar mais. E ele ficou desesperado, até que o avião caiu. Quando ele caiu, ele disse assim, alguma coisa me impediu de entrar nesse avião. E ele se converteu ao espiritismo. Porque era impossível, não havia maneira nenhuma dele não entrar naquele avião, a não ser algo sobrenatural. Então, ele acredita que algo sobrenatural impediu ele de entrar no avião. Aí eu disse assim, que não era a sua hora. Porque se for, é o coitado que tomou o lugar dele no avião. Então, se está no seu programa, você vai ter uma morte violenta. Ela será dolorosa? Sim, toda morte violenta é dolorosa. Quanto mais jovem você for, mais dolorosa ela vai ser. Porém, você não vai o quê? Sofrer as consequências que sofre o suicida. Porque o suicida destruiu o seu corpo, mas a vitalidade estava lá. E como estava no seu programa desencarnar aos 20 anos, você tem 20 anos. Tá? Vai doer pra caramba, até que você se separa do corpo, e aí acabou. Entenderam a diferença? Então, a morte natural, que é aquela por esgotamento do fluido vital, em que você envelhece normalmente, ela é totalmente indolor. Na verdade, o nome é libertação. E no livro Libertação, eles descrevem esse fenômeno perfeitamente bem. Ok? Então, a vitalidade é que nos liga ao corpo e que nos permite sentir. A função da vitalidade, além de transmitir as sensações físicas, também é manter as células vivas. Se a nossa vitalidade acaba, as células não continuam se reproduzindo, elas não vivem sem vitalidade. Então, se você quer sentir de novo, o que é que você precisa? Vitalidade. E quem é que possui vitalidade? Um encarnado. Então, eu preciso de um encarnado.